começando mais um episódio do podcast É Sobre Isso, mas não é só sobre isso, é sobre tudo. E se você tá chegando agora, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei. E agora com a gente aqui, meu amigo... Eu já é. E aí, galera? Fala! Parceiro Galo já tá aqui na área. Tô com meu parceiro Bárbara aqui. Começando mais um episódio. É sobre isso, mas não lembra que não é sobre isso, é sobre tudo. Que eu vou falar sobre tudo hoje. Tô com meu parceiro aqui, ele que é produtor, cantor, músico. Chama! Nosso cantor aqui da banda Baião de 2. Fala, meu parceiro, como é que tá? Só Toby. Eu acho melhor agora uma energia dessa aqui, ó. Já rolou essa energia. Bora, Galo! Já chegou. Oi, Bárbara. Aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado ter vindo, né? Oh, eu já conheço você como cantor e agora a gente vai ter a oportunidade de conhecer a pessoa do Denis, né? Do cantor do Baião de 2. A gente quer saber um pouquinho da sua história, né? Da onde que você veio, se você é daqui de Barreiras. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, gente. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou um quase baiano de pé rachado, né? Mestiço. Mestiço. Mas eu vim morar em Barreiras com 9 anos de idade. Minha falecida mãe, que é filha de Barreiras, né? E eu morava em São Paulo, eu nasci em São Paulo. Paulista. Mas desde os 9 anos que eu me considero um barreirense. Baiano, né? Baiano. Com uma passadinha lá na terra do Piqui. Também trabalhei, depois eu posso contar um pouquinho. Morei alguns anos em Goiânia. Piqui Goiás, né? Piqui do Goiás. Mas assim... Minha falecida mãe, que é filha de Barreiras, então, antes mesmo de vir morar em Barreiras, então Barreiras já era um local que a gente vinha passear, quando eu morava em São Paulo, desde criança. Aqui fiquei. Diz que toma um banho no Rio de Ondas, né? Toma banho no Rio de Ondas. Batizou já era. Tá batizado. Isso é verdade. Eu sou batizado barreirense, como dizem os mais antigos, de pé rachado, né? Então, eu sou um barreirense, já estou aqui há tantos anos e constitui minha família também aqui, minha esposa é de Barreiras, por aqui fiquei. Aqui a gente está tentando construir uma história. Sou casado, tenho 2 filhos, né? 2 filhos? É um casal, Bianca de 9 anos e o Benício de 3 anos. Ó, tá vendo? Ficou em casa, pandemia, Benício veio. Rapaz, literalmente, Benício é filho de pandemia mesmo. E assim, eu posso até afirmar, até a afetividade é diferente, né? Porque quando Bianca nasceu, eu vivia no mundo, fazendo show, trabalhando, a relação com né? o outro fica um pouco diferente, né? Não acompanhar tanto aquela no início, e com o Benicinho foi diferente, né? Já foi diferente. Mas é isso aí. E assim, a música estava presente na infância? Quando foi que você começou a ir para esse lado? Como é que surgiu esse cantor aí? Vamos lá. Não, de fato, eu sou... Meu pai, meu falecido pai, era cantor de rádio, na época que rádio cantava ao vivo, né? Meu pai em São Paulo trabalhou muitos anos, tanto como operador de rádio e cantor de rádio. Então, minhas influências, né? Assim, na música foi através do meu pai, né? Eu até já fiz uma busca assim, familiar, histórica, para ver se tinha mais começou buscar com o pai as mesmo, fontes, né? Mas assim, meu pai realmente, o maior influenciador. Meu pai, além de ser cantor de rádio em São Paulo, naquela época mágica, eu cresci em casa em meio a muitos discos, né? Meu pai ouvia música o tempo inteiro. E assim, hoje eu sou um pesquisador da música por conta dessas influências. Então eu tenho, assim, modéstia à parte, um vasto conhecimento da música da década de 50 até os dias de hoje, por conta dessas influências que eu tinha dentro de casa, né? E a música, assim, literalmente, eu comecei a tocar, porque assim, no início eu não cantava. Eu sempre tive muita vocação para percussão, bateria. Eu comecei tocando bateria, né? Sempre gostei de instrumento percussivo, apesar de hoje tocar violão, mas assim... Eu comecei na bateria. E minha primeira bateria foi uma bateria que eu mesmo fiz. Bateria de carro de batuque, panela aí, ó. Bateria caseira. Eu tenho orgulho de falar, porque essa bateria era constituída de uma caixa de papelão da Avon, né? Porque ela tinha um som legal. Eu pegava umas 2 latas de Leite Ninho e Neston e desde pequeno eu fazia som. Eu conseguia tirar um tirava som as notas assim. Musical mesmo, né, velho? De repente a gente já fazia aquela farrazinha entre os colegas da época, né? E isso, em meados ali, a partir dos meus 9, 10 anos, eu já tocava bateria. A minha primeira bateria de verdade. Foi o primeiro instrumento que você começou a tocar? Foi o primeiro instrumento. Na escola a gente tocava timbal, naquela época fazia todo aquele, né? Mas assim, minha primeira bateria de verdade eu já tinha 13 anos de idade. Só que eu comecei a cantar, porque eu tocava e cantava, né? Tocava e cantava, né? Eu comecei a cantar na noite, profissionalmente, aos 13 anos de idade.
Aqui em Barreiras tem duas bandas de forró, apesar, o Baião de 2 hoje tem 16 anos. 16 anos já, Mas velho. é importante dizer que na história do forró em Barreiras e no Oeste Baiano, quem deu início, a primeira banda de forró foi uma banda chamada Coração do Brasil. Coração do Brasil. Exatamente. Isso foi a primeira banda do interior a gravar um LP, de estar na televisão daqui de Barreiras. Só que eu era molecote, né? Só que essa galera já me influenciava, desde aquela época. Aí, um cantor da banda saiu e montou uma banda chamada Chamego do Oeste. Chamego do Oeste. E nessas idas vai, idas vem, eu comecei a cantar nessa banda. Eu fazia umas tirinhas de percussão e no meio da noite eu cantava umas 3, 4, até que eu me tornei o primeiro vocalista dessa banda. Cantor e compositor? A gente escreve algumas coisinhas, né? Não, a gente sempre, hoje um pouco menos, né? Eu ainda tenho dificuldade de interpretação desse mundo novo musical, né? Tem que estar atualizando, né? Não é questão de atualização, é questão de midiática e cultural. Mas eu estou me adaptando, eu já começo a rabiscar algumas coisas, porque o formato de música mudou. Talvez vocês começam a ter, vocês que são muito novinhos, né? Tô falando com o tiozão aqui que completou 40 anos agora. Já, assim, 40 já, velho. Então, você calata só aparenta 50, mas eu tenho 40. Mas assim, é importante falar essas coisas, porque a música ela transformou, né? E aí, né, em relação a compor, você precisa estar entendendo um pouco o que é que a galera, essa nova geração, tá consumindo, para você entrar na vibe. Então, eu ainda estava um pouco preso tem que entregar o que a galera minha consome, vibe, né? lá de trás. Mas voltando um pouco na minha história de vida, é isso. Eu já estou na música há um bom tempo. Depois do Chamego do Oeste, eu fui pro axé. Eu cantei muito pagode. Cantor de trio elétrico, cantor de puxar trio de vários carnavais aqui em Barreiras e no interior da Bahia aqui também. Uma banda chamada Malha Samba. Malha Samba? Malha Samba. Mas nós tocamos muito. Eu sou de uma geração que dos 15 aos 17 anos, eu só fazia 2 coisas na minha vida. Ensaiava e ia na escola. Eu tenho alguns amigos em comum daquela época, músicos, nós fomos condicionados naquela época a estudar muito. Então a banda, para a nossa idade, a gente já entregava uma qualidade musical muito boa naquela época, né? Desde novo, a música sempre fez parte, Isso. né? Aí eu fiz essa passagem, eu fiquei cantando pagode, axé, por meados assim, quase 7 anos na minha vida. Depois eu fui para uma outra banda chamada Orquídea Negra. Olha, vai contabilizando aí, do céu, Orquídea Negra. É histórico, viu? Quando eu saí do Malha Samba, o Malha Samba foi uma banda muito conhecida aqui. Ela foi tão conhecida que mesmo hoje com 16 anos de Baião de 2, toda essa exposição, às vezes eu ainda encontro pessoas na rua que me gritam: "Ei, Malha Samba!" É engraçado. É porque as pessoas identificam, é marcante, né? Acaba associando. Quando a minha saída do Malha Samba, eu recebi um convite para cantar numa banda em Goiânia. Em Goiânia. Uma banda baile. Com quantos anos? Isso, quando minha mãe teve que me emancipar para me poder ir, eu tinha 16 anos. Nossa senhora, Você foi sozinho? Sozinho. Já começou dele Eu na recebi correria, uma né? indicação, aqui em Barreira a gente tem um músico extraordinário chamado Wiltinho. Violonista, guitarrista, já tocou com o Netinho. É um cara extraordinário. E ele, na época, ele alugava sonorização. Então, o Malha Samba tocava muito nesse equipamento dele. A gente criou uma amizade. E nessa minha saída, tal, ele me indicou para essa banda chamada Banda Marcantes. Essa banda, ela hoje é a banda mais antiga do estado do Goiás. Para vocês terem noção, ela tem mais de 50 anos. Só que é uma banda, a gente chama de banda baile, é bandas de formaturas, convenções, né? Aquela banda que tem 3, 4 cantores, eu brincava, a gente tocava da banda Calypso a Frank Sinatra. É porque banda baile é isso, né? Que você vai tocar formatura, você vai tocar e vai trocando de roupa, aquele né? negócio e vai. Aí essa foi a minha, digamos assim, essa foi a minha escola musical. Porque, nossa, mas com 16 anos, 16 gente, anos. muito novo. Na verdade, eu fui fazer um teste, encontrar com a banda em Brasília. A banda estava fazendo uma turnê de final de semana, de formaturas em Brasília. Eu fui lá meramente fazer um teste, né? E foi engraçado. Permita-me contar rapidamente. Pode contar, fica à vontade. Em Brasília, naquela época, Brasília não era a rodoferroviária, né? Porque Brasília mudou, agora tem a rodoviária e tal. Aí, quando eu cheguei lá, quando eu olhei, tinha aquele ônibus grandão parado assim no estacionamento, aí eu falei, ali.
Aí começa a descer aquela galera assim, naquele momento meio estranho pra mim, de cabelo grande. Eu era total oposto, né? Baiano, bermudinha e tal. Eu falei, rapaz, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas enfim, eles me recepcionaram lá na rodoferroviária e tal. Eu fui no hotel. Aí ele falou, hoje você vai observar a banda. Quando a gente for passar o som, você passa o som, veja lá no repertório que você tem alguma coisa que você canta e na hora do show você canta. Eu falei, tá bom. Pasme, eu cheguei lá no computador, naquela época o computador era aqueles bichão desse tamanhão assim. Gigantão, os computadores antigamente, pegava, né? Era 2 para pegar. Uma chupetona assim atrás. Aí eu comecei a bater lá naquele teclado e olhando o repertório, mais de 150 músicas e nada, não conhecia nada, tem inglês, que isso aqui, tô xingando quem, né? E tal, e foi passando, quando chegou na parte de baixo, tinha lá uns axezinhos, e tinha uns rock, umas coisas assim que eu já manjava, né? Moral da história, eu achei 6 a 7 músicas ali que dava para pelo menos. Aí eu falei, bom, se já quer no final do repertório, isso aqui deve ser lá para madrugada, né? Eles vão fazer o show, e assim foi, né? Só que aconteceu um fato interessante. O show tava discorrendo, muito bonito, tal, aquele negócio, tal. Quando me jogaram lá no palco, eu entrei para cantar o que eu sempre cantei aqui. Tava axé, cantava. E a nossa praia, o baiano, modéstia à parte, a nossa energia é diferente. É outra coisa. Baiano é baiano, né? A gente pegar um microfone em Brasília e cantar o que a gente canta aqui, a galera já saca na hora. Porque você imagina como é um baiano cantando uma música sertaneja. Não é real. É diferente. É diferente. Assim como um goiano cantando um axé. É muito engraçado isso aí, Fica diferente, né? O sotaque puxa um pouco também, totalmente. Né? Aí, enfim, eu cantei acho que umas 4, 5 músicas, mas eu fiz aquilo no natural de sempre, né? Botei a galera pra cantar, dança, joga a mão pra cima, aquele negócio que a gente faz aqui. E isso me gabaritou naquele momento. Ninguém falou nada. Eu cheguei no camarim da banda, no poste, todo sorridente, ninguém falou nada. Só o empresário chegou assim e falou, rapaz... tá tudo bem. Aí eu comecei a tremer, já era 4 da manhã. Eu falei, rapaz, é o seguinte. Nervoso, né? Eu falei pra ele, eu não me esqueço. Eu falei, Fritz, rapaz, ó, eu tava olhando aqui, eu tenho um ônibus que volta pra Barreiras 9 horas. E conforme for aí, eu já volto pra casa nesse ônibus, né? Aí ele falou, não, você ainda vai pro hotel dormir, que você tem que descansar e tal. Amanhã no café a gente conversa. Beleza. Eu nem dormi, é claro, né? Hotel, ansioso, né, velho? Será que vai dar certo? Lá no hotel e agora? Beleza. Pra fechar. Quando chegou no café da manhã, eu falei de novo, Fritz, agora vai sair um ônibus agora, mas qualquer coisa eu fico lá e pego mais tarde. Ele falou, não, você vai com a gente pra Goiânia. Eu falei, como assim? Não, você tá contratado, você não canta nada, mas a gente vai ensinar você a cantar. Falei, tá bom. Aí eu peguei o telefone pra ligar pra minha mãe, né? Por que eu tô contando isso? Porque nesse dia, realmente, eu fui pra fazer um teste. Na minha mochila, tinha acho que umas 3, 4 peças de roupa, né? Aí eu tinha que voltar em casa. Moral da história, eu voltei à Barreira 7 meses depois. Meu pai. Parece que foi fazer um teste e voltou. Fez uma turnê. Eu fui fazer minha faculdade musical numa banda baile. Uma banda que tem história. E depois disso, eu fiquei lá 6 anos. Eu conheci 14 estados através da banda Marcantes, levando música e fazendo música. Eles me acolheram e foi um negócio legal. E tive boas experiências aqui. Porque eu vinha tocar todo ano em Barreiras com a banda Marcantes. Em Barreiras, antigamente, tinha uma festa bem tradicional que o Calten Clube promovia, que era o Soja de Ouro. E quase todo ano a gente vinha tocar nessa festa, que era a festa em Barreiras, o Soja. Eu sei que não é da época de vocês são muito novos. A Bárbara fica olhando pra mim, olhinho brilhando aqui. Ela falou, que esse maluco aqui? Mas é isso mesmo. E eu vi algumas vezes, tivemos boas experiências, assim como aqui no estado. Então, minha trajetória musical, ela foi acontecendo assim. Olha que eu comecei lá atrás cantando um forró, aí fui na banda de axé, quando eu me vi uns 7 anos cantando baile. O que é que mudou na minha vida? Chegou um momento, nós fizemos uma campanha política lá na época da banda Marcantes, nós fizemos 43 shows em 60 dias. Porque naquela época, antigamente tinha showmício, né? Hoje o tribunal não permite mais, isso é um saco isso aí, né? Porque eles gastam o dinheiro com outra coisa. Como foi que você falou? Showmício. O que é showmício? Eu não sei, vou perguntar o que aconteceu pra ele explicar agora, né? O tribunal teve que mudar as regras da campanha política, porque todo comício tinha um show. Você contratava um artista e o artista fazia a festa, juntava o povo, depois o cara ia lá e discursava. Era assim. O show já era mesmo pra chamar a atenção mesmo, né, velho? Então, nunca tinha visto falar, velho. Justamente. Então, hoje em dia não pode mais. Eu não vejo acontecer, mas não sei se proibiu, né? Essa é uma lei, se me falha a memória, é uma lei de 2009. 2009 já tem tempo já, né? Não pode.
Só que é o seguinte, não pode música, mas pode tantas outras coisas aí, né? O ruim é que a gente não presta serviço, né? O povo gasta dinheiro com papel, suja a rua e a gente não ganha nada com isso. Mas enfim. Aí você vê. Nessa experiência foi o seguinte, nós tivemos em 60 dias, 43 comícios. Eu rodei o estado do Goiás inteiro. E eram 2 equipes, porque como não dava tempo de montar uma estrutura, a banda era uma só, a gente ficava para cima e para baixo, e as equipes de equipamento, uma ia para o norte, outra ia para o sul do estado. Enfim, quando terminou essa campanha, chegou um ponto assim que a gente não aguentava olhar um na cara do outro, assim, porque o tempo inteiro dentro do ônibus, não dorme direito, aquele negócio. E olha que eu era jovem, viu? E vocês brigavam muito? Olha, não brigava, mas começa aquele ranço, você fica com saudade Começa de casa da no meio do race, mundo. saudade, Você não dorme direito, você não ansiedade, come né, direito. mano? Porque é o que eu quero dizer, às vezes a gente mensura o artista só na hora que ele tá lá no palco, bonitinho, sorrindo, a luz piscando, Só a vê fumaça. o palco, mas ninguém vê o até que isso que tá por acontecer, trás, né, é velho? um parto, né? Aham. Eu sei que... Por que eu tô contando isso aqui? Porque foi aí que encerra a minha história e minha passada na banda Marcantes. Eu estava decidido a fazer uma faculdade, né? Faculdade Fala em faculdade, você é formado em alguma coisa? Eu sou publicitário e sou jornalista. Eu tenho Olha. 2 bacharelados. Isso, E como é que querendo é? ou não, Bacharelado? né? Tá tudo... Eu sim, relacionado. eu sou da área da comunicação, mas também foi acaso, né? Aham. Porque quando eu saí da banda Marcantes, eu já estava cursando marketing. Eu estudava em Goiânia, eu estava fazendo marketing. Só que a minha vocação era fazer um bacharelado de história. Desde do ensino fundamental, eu sempre fui fascinado em história. Só E- que a vida vai jogando a gente para outro Vai lado, Vai né? jogando pra um lado, jogando pro outro. Eu tô falando porque quando eu saí da banda Marcantes, eu saí porque eu havia passado no vestibular. Só que eu fazia cursinho, era ralado, velho. Na semana eu fazia cursinho em Goiânia. Porque queria passar na Federal do Goiás, porque o curso da Federal de Goiás era o mais cobiçado do país. Era ele ou da estadual. Aí o que aconteceu? Eu estudei, fiz a prova da primeira fase. Passei. E não fiz a segunda. Ai, meu Deus. Adivinha por quê? Porque eu hoje, como conhecedor um pouquinho do mundo, não era para ser. Porque a banda foi fazer um show, chegava totalmente a tempo, e nesse dia nós não chegamos. Nossa. Nesse dia, o bagageiro do ônibus abriu em alta velocidade, o equipamento começou a cair, foi uma Meu confusão. Deus. Resumindo, não cheguei a tempo, não fiz a prova, não era para ser. Ali se encerrou, naquele período ali, a minha passada pela banda. Aí eu acabei indo para uma faculdade privada, comecei a estudar em Goiânia. Nisso, minha mãe estava meio adoentada aqui em Barreiras e ficava, que dia que você volta? Aí eu falei, breve. Filho único? Não, nós somos 5, mas eu sou o caçula, aí você sabe como é que é É. caçula, Não né? tem Como jeito. que foi você falou da faculdade, como que foi a relação, que, tipo assim, você foi novo para Goiás, né? Como que ficou a relação do seu trabalho como músico com a escola? Que, tipo assim, tem que ter, você falou de muita coisa aí eu queria saber, Rapaz, tipo não assim, é das fácil. suas profissões, É entendeu? importante Eu queria você saber falar do seu isso, porque tempo, como é que você controlava ali. Toda vez que a gente vai fazer algo diferente na vida, a gente tem que abrir mão de coisas, né? É fato, a gente tem que abrir mão de coisas. Então, essa época, eu ali com meus 18, 19, 20 anos, uma época de aprendizado, mas de muita relação, porque o cursinho eu fazia pela manhã. E tinha semana os aulões que era à tarde também. Só que eu só assistia aula de segunda a quinta. Porque Final de semana era o show muito já, né? certo que eu tocava sexta, sábado e domingo. Como a banda era baile, a gente fazia muito show em Brasília. Aí quando chega nessa época de formaturas, a partir de janeiro a abril, a banda ficava de quinta a domingo lá. E muitas das vezes eu só assistia aula segunda, terça, quarta. Quinta, após o almoço, eu descia para Brasília, para cumprir a agenda. Então, eu sempre abri na mão de alguma coisa. Tinha que sempre abrir mão de alguma coisa. Só que me valeu a pena, porque eu estava determinado, né? Não valeu a pena porque não passei, não fui fazer a prova. Mas não era para ser, hoje eu entendo que não era. Sabe por quê? Às vezes assim, no momento a gente fica assim um pouco meio desconfiado, mas é Não porque não era era pra pra ser. ser Ai, mesmo. gente, Deus tinha um propósito maior pra você, Eu né? acredito muito nisso aí que você tá falando, né? Eu acho que o agir de Deus é perfeito. Tem umas Não. coisas que aparentemente parecem ruins, acho que sempre tem uma coisa boa ali que vem depois. Certeza, ó, é resiliência. Quando a gente consegue entender um pouquinho, é isso. Olha, eu não fiz a prova, o que aconteceu? Eu saí da banda e fui para fazer faculdade. Só que para fazer a faculdade eu precisava trabalhar, né? Aham. Quando eu saí da banda Marcantes, eu fui contratado para cantar numa casa de show em Goiânia chamada Eclipse. Ela não existe mais. Eclipse. Mas o Eclipse era o seguinte, eu fazia um show quinta, um sexta e um sábado. E tinha um ensaio de 3 horas por semana.
Eu ganhava 5 salários mínimos naquela época. Nossa, No mas era início era a ralado melhor também, coisa né? do mundo. Sabe por quê? Eu falei, porra, vou dormir em casa todo dia, faço um show de 2 horas e ganho 5 salários, pago minha faculdade, tô de boa. Mas e quando pesa no meu psicológico? irmão, vou te que o que explicar. pega, além do corpo, o que pega mesmo é o E psicológico, não né? é só isso, não. Você cantar, você fazer arte, só presta se você for livre. Eu me sentia, ó, o primeiro mês foi extraordinário, o segundo magnífico, o terceiro faltava alguma coisa, o quarto eu já não queria ir, no O que eu quinto... tô fazendo aqui? Porque você começa a se sentir um passarinho preso numa gaiola. Aí quando você começa a ter a percepção que o público universitário era o público que frequentava a casa, você começa a entender que é as mesmas caras, mas só são 2 horas. Não rola, cara. O artista, a moral da história é você levar sua arte para diversos lugares, né? Aí eu fiquei lá no Eclipse 6 meses. Só foi o tempo de fazer meu primeiro semestre da faculdade. Minha mãe dando pressão para voltar. Isso você já tava com quantos anos? 21 anos. 21 anos. Minha mãe né? dando pressão para voltar, eu falei, vou voltar. Aí eu consegui fazer uma transferência da minha faculdade que eu cursava lá, que era a Unip, para a FASB em Barreiras. Então eu fui aluno da segunda turma de publicidade da FASB. A primeira turma é marcada, que é de um amigo meu, que é músico também, que é o Jimenez, e tem uma turma antiga aí. Eu fui a segunda turma, né? Quando eu retornei a Barreiras, eu tinha um amigo de infância e nós nos reunimos e decidimos montar uma banda. Foi aí que surgiu O Farol de Fusca. Farol de Fusca, Farol de nome Fusca. inusitado, velho. Inusitado, e foi a banda mais conhecida Como do que, oeste da de onde Bahia. foi que vocês tiram esse nome, Farol de Fusca? Rapaz, um integrante da banda tinha um Fusca. Era forró também? Era forró. Então, assim, as pessoas me conhecem hoje muito com o Baião de 2, mas a história no forró começou no Farol de Fusca. Também tenho essa imagem, tá? Às vezes eu tô na rua, tem um povo gritando, Farol de Fusca, é a coisa mais comum. Balanção, Farol de Apesar do Baião hoje ser, né? Mas Ser o marcante mesmo, né? pronto, aí montamos o Farol de Fusca. Foi uma banda que durou 5 anos. Era uma 5 sociedade. Eu, o tecladista e a cantora, a Alessandra. O tecladista era o seu amigo ou ele tava como empresário? Também? Não, a gente constituiu realmente na sociedade, assim, entendi, porque ele era o entendi. tecladista, eu o cantor, tinha outra cantora, aí o violonista, que era o dono do Fusca, por isso que o nome era Fusca, inclusive a imagem das capas dos CDs, que saia todo mundo, a foto do fundo era o Fusca. Da hora, velho. Então minha história no forró inicia aí. Essa banda nós tocamos tanto, velho. A gente rodou tanto. Chegou um momento que a gente teve que abrir capital na banda, porque é um pouco complicado o mundo artístico, porque você tem limites para tudo, né? E a gente chegou a um ponto que o limite para o Farol de Fusca, a gente precisava dar um saltinho um pouco maior. Na época a banda, a gente botou um investidor, um empresário, ele investiu, a gente comprou o primeiro ônibus da banda, a iluminação, as coisas que ninguém teve aqui naquela época. E aí minha história no forró começa no Farol de Fusca. Aí, um belo dia, quando entrou esse sócio, eu comecei a me sentir um pouco incomodado, no sentido de que talvez a partir de agora vocês começam a acompanhar um pouco mais o racional de tempo e espaço, por quê? Teve Já uma tava época, com quantos anos? Aí eu acho que já com meus 23, 24 23, né? anos, Aí né? começou o Farol de Fusca. O Farol de Fusca. Aí o que acontece? O forró, ele entrou uma constante mudança. É igual a definição da palavra marketing, né? O mercado andando. A música brasileira, ela tem esse formato, ela muda com muita frequência. Mas houve uma época que o forró universitário tomou conta do Brasil. Fala Mansa, uma série de bandas, aquele forró mais arrastadozinho, que até hoje está na memória e na lembrança de muita gente, né? Então, com Fala Mansa, todo mundo então, assim, lembra. Começou esse movimento muito forte. O Farol de Fusca entrou nesse movimento. A gente tocava muito, você não está entendendo, muito. Só que quando entrou o investidor, sabe, o forró também em plastificado estava em alta. Calcinha preta, gatinha manhosa, que é aquele forrozinho mais romântico e mais lentinho, né? Só que aí foge da praia do forró tradicional, que você tem influências ali de Luiz Gonzaga, Dominguinho, Jacques do Pandeiro. Esse é o tradicional. Só que a música está em constante movimento. E o forró fez isso. Chegamos um momento que, em 3 cabeças, na hora de você votar, fala assim, olha, eu acho que a gente tem que acompanhar esse mercado aqui, porque, de fato, o forró romântico dominou o Brasil. Nós não temos aí o neo-sertanejo com mais de 20 anos dominando o país, veio dar uma quebrada agora no pós-pandemia. A gente pode falar disso depois. Lá na época também foi assim. O forró romântico
meio Tava que dominando, engoliu né? o forró tradicional. E aí surgiram milhares de bandas, né? Calcinha Preta, não sei o que, foi uma rumeira de banda. Sentamos numa mesa, aí os sócios falaram assim, olha, eu acho que a gente deveria partir para esse lado. Eu falei, olha, eu acho que não, até porque eu não sei interpretar isso. Meu estilo Esse é mais estilo, né? cangaceiro. É verdade, tinha toda a Olha, eu falei, interpretação. passei minha infância toda Denis, ouvindo Luiz romântico. O figurino, né? Pensa aí, e a dança, as coreografias. E né? que tinha a Meu coreografia, Aí né? eu falei, porra, Calypso. velho, isso aí não dá muito pra mim, não dá certo com a minha pessoa, não. Mas o que eu falo? Eu tenho uma sugestão. Eu posso produzir o disco que eu sempre produzi, eu sempre produzi os discos da banda e tal. Com soneca, eu falei, eu posso produzir do jeito que vocês querem, mas a gente coloca um cantor, porque eu não sei cantar isso aí. Se cantar gritando, eu não sei, né? Imagina aí um cangaceiro de Barreiras, passou a vida inteira ouvindo Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Alcimar Monteiro, Flávio José. Como é que eu vou chegar lá? Calcinha preta! Agora não dá, né? Enfim. Foi aí onde veio a ruptura. Eu deixei de ser o cantor do Farol de Fusca Pra ser e na produtor? época continuei como sócio, continuei produzindo, colocamos um cantor, na época trouxemos um cantor do Piauí, que já tinha mais esse gingado, esse estilo, e aí, paralelamente, eu já comecei a rabiscar meu projeto, né? Claro, porque eu era muito envolvido, cara, naquela época, nas festas da faculdade. Então, assim, eu não era só o cantor. Viu? Eu não era só o cantor. Porque, assim, eu fiz publicidade, mas quando terminou, eu emendei, eu fiz mais 2 anos de jornalismo, então eu fiquei na faculdade 6 anos, você entende? Porque o ambiente, a gente fazia, na época, um grande produtor de eventos que a gente tem na cidade é o Gula, do Bloco Guimarães, Bloco Pileque, e ele era um grande parceiro, nós fazíamos juntos as festas, os forrós universitários, a gente fazia festa dentro do pátio da FASB. Então, Forró da Lua já foi dentro do pátio da FASB, então desde aquela época a gente está envolvido, tanto como cantor, como para produzir um negócio, né? E aí, eu saí do Farol de Fusca e comecei a rabiscar o meu próprio projeto, né? A gente sonha um dia ter um negócio sozinho. Um dia vai, né? A gente estava conversando aqui antes da entrevista. Onde é que chegou o nome, né? Como é que vou veio lhe o nome, dizer. né? Quando eu comecei a rabiscar, eu falei, agora eu vou fazer meu negócio só. E continuei a cantar o que era a proposta do Farol de Fusca. E o Farol de Fusca seguiu. Então, nós tínhamos 2 produtos distinto, eu ia na área tradicional e o Farol de Fusca seguia tocando as músicas moderninhas, né? Só uma dúvida, o Farol não. de Fusca ainda tem hoje? Olha, o Farol de Fusca, ele não existe mais. A Alessandra, ela até continuou com a banda, até que antes da pandemia, no período de São João, ela sempre remontava o projeto para atender as demandas, né? Esse ano, pós-pandemia, ela já não voltou mais. Eu não sei, porque lá na frente eu saí da sociedade. É porque tem que, querendo ou não, tipo assim, é bom você estar seguindo a tendência, entendeu? Mas você tem que ter uma identidade, né? Pra manter, pra galera... Exatamente. Foi o que eu fiz naquele momento. Você queria manter a sua identidade daquele forrozinho mais tradicional. Aí, gente, o que aconteceu? Eu fui rapidamente absorvido nesse processo todo aí. Eu comecei a rabiscar, vou montar minha banda. Quando eu saí da banda, os músicos falaram pra mim, ó, se você fizer um novo projeto, eu toco com você. Eu não fico no Farol de Fusca. Eu falei, e outro problema, que agora tinha que arrumar músicos pra tocar no Farol de Fusca, né? Mas me dei bem, né? Porque eu já era entrosado com a galera. E toda essa galera daquela época, todos eles tocam comigo até hoje. Olha pra você. É o segredo do Baião de 2. A banda é boa musicalmente, porque a gente já tem uma galera que trabalha junto. A galera já é unida já, né? Justamente. Já tem uma conexão. E aí eu parti. Eu falei, agora eu preciso um nome, né? Nessa época, eu estava finalizando o curso de publicidade. Eu falei, eu tenho que ter um nome inusitado aí. Aí eu comecei, primeiramente, a fazer pesquisa no INPE, porque para você ter uma marca, você precisa entender se você vai poder registrá-la, né? E aí, sabe para onde eu recorri? Um dicionário um dicionário nordestino, pô. Nossa. Aí pegamos ali uns 20 nomes, ficava à noite ali pensando, aí até chegou em 10, 6. Quando chegou em 6, eu falei, é simples. Eu faço uma enquete dentro da faculdade, a galera me ajuda a escolher. Agora solta pra gente. Mesmo. Assim foi constituído e nós chegamos no nome Baião de 2. E solta pra gente qual foi esses 6. Porque é um nome que marca. E qual foi esses outros 6? Nossa, tinha cada coisa, né? Mas tinha umas coisas bacanas assim. Só que naquela época a gente não tem essa velocidade, a gente não tinha esse acesso total da internet, de você buscar em tempo real aqui e saber se já existe alguma coisa.
Aí vai pro INPE. O INPE, naquela época, demorava 3, 4 anos para dar um feedback se pode registrar ou não. Nossa, como é que céu, pode, né? nossa. Beleza, chegamos no nome. Aí tem um grande amigo meu, que é nosso técnico de som, que é meu compadre também. Ele era design de uma agência naquela época. Ele que desenhou a marca. Rapaz, a marca é essa daqui. Eu usei essa marca até 5 anos atrás. Aí você tem que começar a entregar para o mercado aquilo que ele quer. Então chegou o momento, depois dos 10 anos, vamos renovar a marca para que essa identidade visual alcance essas novas gerações, né? Aí surgiu o Baião de Dois, filho. Dentro da faculdade, dentro dos movimentos. Eu comecei a gravar um disco, naquela época era CD. Eu falei, rapaz, só gravar por gravar, não tem. Eu precisava de alguma coisa. O que aconteceu? Eu peguei um telefone, um número, eu vou ligar para esse cara aqui. Targino Godinho, um dos maiores forrozeiros que a gente tem. Eu já tinha feito abertura de shows para eles por aí e tal. E eu falei para esse cara, velho, é o seguinte, você vai vir tocar aqui em Barreiras, né? Falou, sou assim, fulano de tal, da banda tal, tô começando um projeto novo, vou gravar um disco. Você não quer cantar uma música comigo, não? Ele é só isso que você precisa? Rapaz, pensa num cara de uma alma linda e boa. Ele, né? Foi de bate pronto, viu? Não ficou com mimimi, não. Aí ele falou, no dia que você chegar aqui, eu busco você no hotel, a gente vai lá no estúdio e capta a voz, beleza? Ele falou, beleza. Eu falei, porra, Deus, olha que beleza. Já vou lá no meu primeiro disco solo aqui, já vou ter uma participação de um cara que naquela época ele é estourado com a música Esperando na Janela, que é um clássico do forró, né? Por isso eu vou na casa dela. Eu falei, rapaz... ele que canta essa música? É, ele que é o compositor. O Targino Godinho hoje é, na expressão da música contemporânea do forró, é um que mais representa no país. Porque Dominguinho já se foi, né? E aí, dessa galera aí... Enfim, desse primeiro disco do Baião de Dois, com participação de Targino Godinho. Aí quando chegou no estúdio, ele foi gravar, ele levou a sanfona. Ele falou, você não falou nada, mas eu vou gravar a voz aqui, mas se você quiser, eu gravo a sanfona. Eu falei, ok? Bora, simbora. E aí foi trozando. Na época nós regravamos uma música de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, que é aquela Pense Neu. Ela é bem antiga, mas ela é bem tradicional. E aí foi o primeiro disco. E a música de trabalho é uma música minha chamada Pra Falar de Amor. Cara, esse CD tocou tanto, e só que naquela época era diferente. Naquela época a gente entrava na feira ali, e todos os pirateiros, toma uma cópia pra você, toma uma cópia pra você, e ainda levava o rascunho da capa do CD para o cara piratear. Ele colocava nessas impressoras antigas mesmo, a matriz e ficava o dia inteiro imprimindo, botava o CD, eu não ganhava nada com isso, mas minha música rodava. Mas a sua música estava rodando e você estava ficando conhecido, né? Hoje mudou, hoje essa pirataria ela se dá no YouTube, né? O YouTube hoje tem uma pirataria extraordinária. Mas naquela época era o que a gente tinha. E aí o Baião de Dois começou assim, a gente começou a colher tantas coisas boas nisso aí, quebrando barreiras, tocando em outros estados, e enfim. O Baião de Dois é isso, na geração de vocês conhecem, hoje nós já estamos aí com 11, nós gravamos 11 discos nessa história 11 discos já, velho? E agora a gente, antes da pandemia, a gente parou na pandemia, mas eu voltei no pós-pandemia, eu sempre faço 2 materiais por ano. Só que o mercado mudou, você lembra que a gente estava falando? Eu tenho mais de 3 anos que eu comecei a fazer um teste. O que eu fiz? Eu falei, a gente toca muito bem no primeiro semestre, segundo semestre a cultura muda, né? As pessoas querem música de verão, modinha. Desde 2017, todo verão, o Baião de Dois grava um disco. Baião de Dois de verão. Entendeu? Na minha pegada, tocando umas coisas assim, ali. Né? Aí a gente começou a entender um pouco esse novo mercado para começar a entregar. Veio a pandemia, em 2018, 19, tem. Você pode pesquisar no YouTube, Baião de Dois de verão, 18, 17, 18, 19. E a gente começou a interpretar músicas que a gente meio que faz uma seleção. Essa música é boa. A gente não parte muito para esse negócio muito apelativo, não, sabe? Tem um limite aí. Não que a gente não toca. Hoje em dia a gente toca até gado. Eu faço muita festa pública, né? Esse período do primeiro semestre aí, acho que a gente fez uns 50 shows aí ao todo. E desses 50, tudo é muita festa pública. Você concorda comigo que numa praça tem todos os públicos? Tem todos os públicos, todos os tipos de público. Eu não posso chegar lá e cantar para um público só. Tem que cantar para vários. Você tem que se adaptar para todos os públicos, né? A palavra é essa, adaptar. O Baião de Dois, hoje, em 2022, é uma banda que se adapta muito rápido às novas
digamos assim, As novas tendências, as né? novas tendências no mercado. Tranquilamente. velho. Falando em adaptação, que tipo assim, você falou que você já veio do disco de vinil, depois você veio dos CDs, né? Querendo ou não, depois com a internet teve o YouTube, que era um novo alcance assim para você ter. Hoje em dia a gente tem mais o TikTok, que é uma música, uma trend que viraliza muito rápido no TikTok. Tipo esse negócio do Bio que teve agora, bora Bio, não sei o quê. Sim. Todo mundo começou a fazer música, entendeu? Agora tem uma música que também tá viralizada. Eu não me lembro como é que aquela música tá viralizada, velho, que o cara fala. A culpa é minha, mas foi eu que não fiz. Como é? Esqueci como é, velho. Já ouvi. Mas ela tá viralizada agora, você sabe, né? É um carinha novinho que ele Sim. canta. Aham. Ó, Aí eu queria saber o que você acha, assim, desse novo meu, assim, entendeu? Se vocês já teve alguma música que foi pra lá, alguma coisa, como é que funciona? Eu sou muito sincero. Eu ainda preciso quebrar alguns modelos mentais em certas coisas, né? Olha que eu melhorei muito. Vocês não têm noção de como eu consegui quebrar, porque na minha mente era aquilo e acabou. Eu não sou conservador, tá? Mas assim, era o meu modelo mental. Porque eu achava o seguinte, por muitos anos eu pensava assim, porra, eu tenho que ajudar a manter essa tradição. Opa, peraí. Passei muitos anos mesmo, sabe? Restritivo, não. Graças a Deus a chave virou e eu comecei a entender o seguinte, beleza, eu preciso manter as tradições. Só que se eu não tiver uma porta de entrada para comunicar com as novas gerações, como é que eu vou apresentar os clássicos, entende? Aí no dia que eu pensei, rapaz, pronto. Como é na botada das cachorras. Beleza, é aqui que entra. Olha pra você ver, uma música que estourou no TikTok e depois estoura no mundo todo. Pra quê? Eu fui no rolê, já sei por onde eu entro. E eu entrego, entendeu? Agora, eu tenho discernimento para entender onde eu vou tocar aquilo e onde não. Por exemplo, tem muitos anos que todo ano, no mês de junho, eu toco em Brasília. Festa para o Tribunal de Contas da União. Lá você tem juiz, tem um monte de gente, enfim. Eles me contratam porque eles querem ouvir eu cantar tradicional. Se rolar uma brechinha, a gente toca os TikTok, né? Hoje, eu lido muito bem com essa situação. Eu ainda não me arrisquei no TikTok. Vai chegar um momento. Mas eu acho o seguinte, que ao mesmo tempo que gera uma mobilização na cultura de massa, é algo que é instantâneo também. Você concorda que é muito descartável, é muito rápido? Porque eu tive uma percepção seguinte, a pandemia, por várias circunstâncias, claro, a gente não podia aglomerar, a pandemia constituiu um novo estilo de música no Brasil. Mas qual dentro? Aquele que você faz dentro de casa, com baixa qualidade, com som distorcendo, mas naquele momento era o que poderia ser feito. E o Brasil acolheu. Não é mais que nem as músicas clássicas que ficam, né? São música que vem, viraliza e passa um tempo e acabou. Exatamente, tendência, mas aí né? tem um Essas detalhe, coisas. porque assim, tem públicos e públicos, e a música, quando ela é descartável, ela passa rápido, porque muitas das vezes ela foi produzida meia boca, é musiquinha de 2 notas, dificilmente ela vira clássico. Você falar, Denis, tem TikTok que vira clássico? Tem. Você pode ter certeza que vai ter geração aí de 20, 30 anos que vai estar sempre lembrando dessa música. É porque, tipo assim, ó, o forró, querendo, ele já é um ritmo, assim, mais antigo que a gente tem, assim, já é mais o forró, né? E aí, o que acontece? Tem muito cantor hoje que ele se adaptou, mas é os cantor mais novo mesmo, sabe? Ele já se adaptou a esse meio mesmo, tipo o Zé Felipe, pô. O Zé Felipe, ele toca muito e produz muito música pra TikTok, aquelas músicas com pouca letra, entendeu? Já aquela coisa que vai ficar na cabeça mesmo. E aí eu vi um comentário do Luan Santana, ele falando que no momento, quando ele estava gravando, ele falou que no momento ele não se via fazendo essas músicas de TikTok, ele queria preservar mais a música, o sertanejo, a letra mesmo em si, entendeu? Porque, como diz, quem não se adaptar, o mercado não é que exclui, mas ele vai deixando de lado, porque apesar de ser descartável, mas é um meio de comunicação poderosíssimo, E né? que está muito em alta, assim, hoje em Agora, dia. é muito complicado, porque assim, na pandemia a gente começou a produzir muita música dentro de casa, o cara com um computadorzinho ali, uma placa de áudio, começava ali a arriscar. Nós tivemos grandes nomes aí que nasceram na pandemia. A galera do movimento do piseiro, que hoje é fortíssimo. João Gomes, O Brasil no hoje TikTok. absorve, né? Mas o que acontece? Foi música de pandemia. Por quê? Na pandemia você não conseguia juntar uma galera com a banda, bateria, baixo num estúdio para gravar. Você produzia como? Primitivo, com teclado. É como se nós tivéssemos A entrega como se começou a ser nós tivéssemos diferente, né? voltado ali para
para os anos 90, início de 2000, que esses grupos de teclado fizeram muito sucesso, Frank Aguiar, que era naquela época, né? A pandemia conseguiu reviver tudo isso. Por quê? É a maneira mais fácil de você produzir música. E hoje o Brasil acolhe. Se não fosse o piseiro, não tinha dado um tapinha de luva no neo-sertanejo. Os caras dominam há mais de 20 anos, né? Tudo que toca no dia a dia, essas megas produções, esses negócios, é sempre do neo-sertanejo. E o piseiro, primitivo, com teclado, uma sanfoninha ali, uma música regionalizada, ganhou o mundo, né? Eu acho bacana isso aí. É difícil de entender, mas é fácil de olhar. É muito, muito bacana. Música de pandemia. Sem contar essas músicas produzidas eletronicamente, né? É verdade. Um microfone distorcido. Hoje tá... E é uma tendência. É uma tendência legal, sabe por quê? Eu falo, ó, toca aquela. Qual? Aquela que tem uma mulherzinha cantando no meio. Porque tem 10, 15 músicas. É isso. Porque toda música é uma resposta. Vocês já perceberam isso? Que uma música é a resposta da outra? Meio que indiretamente. Quando não é resposta, tem uma similaridade. No forró também é assim, entendeu? E a música moderna, que é fácil de produzir, ela é desse jeito, ela é a resposta daquela. Se falou que é pra quê, amanhã tem uma outra bem similar para poder dar a resposta. Hoje tem essas músicas assim, eletrônicas, você vai ver, nunca é tipo assim, um cantor só. É um pedaço de um pedaço de outro, Música de pandemia, velho, é extraordinário esse movimento, porque era o que tinha. Os grandes não passaram perrengue. Os grandes na pandemia, ele falou, bom, todo mundo quer ver, o cara tá com a música tocando na rádio, tá estourado no YouTube, tá estourado nas redes, mas o cara não tá fazendo show. Ó, gente, o artista ganha dinheiro hoje com show. Com a chegada dessas plataformas digitais que são fechadas, deu uma melhorada, porque essas plataformas são juridicamente sérias. Eles mensuram e hoje eles pagam, porque se nós artistas e compositores, se a gente depender do ECAD no Brasil, você morre. Sua música pode estar sendo interpretada em qualquer lugar. Se depender do ECAD, o processo é muito lento. Com a chegada do Spotify, Google, esses são sérios, são plataformas que estão no mundo inteiro, mensura quanto sua música tocou e eles pagam. Tá? Então, como eu disse, o mundo mudou muito, a gente tem que estar se adaptando. Hoje eu não sei como lançar uma música assim, minha mente... Apesar de enxergar enquanto publicitário, mas às vezes minha mente ainda fica presa naqueles moldes antigos. Que é o pirateiro de tal lugar, que é o pirateiro do sul da Bahia. Porque aí, a gente passou muitos anos assim, né? Que ainda funciona, não na mesma proporção das redes, né? Mas ainda tem. Eu vou lançar um disco de verão, se eu não espalhar para o estado inteiro, eu não fiz nada. Mas onde é que está o resultado? Está nas mídias digitais. Eu queria saber, tipo, sobre a pirataria no YouTube, porque, tipo assim, você vai lá, lança a sua música oficial no seu canal, Baião de 2 lá no YouTube, né? Aí, digamos que o seu vídeo pegou 1 milhão de visualizações. Aí vem outro canal, pega o seu vídeo também, posta seu vídeo e ele também pega 3 milhões, que é tipo assim, eu e a Bárbara, a gente produz o conteúdo pro Instagram, já teve vez comigo. Eu, graças a Deus, eu peguei um vídeo, tipo assim, eu peguei um vídeo de 1 milhão, veio um cara, pegou meu vídeo na cara dura, postou na página dele e na página dele pegou... Também. Não, pegou 4. Olha só. Aí, tipo assim, o áudio viralizou pra ele tava recebendo mais do que eu. Esse é o problema. Só que aí, tipo assim, o Instagram ele não monetiza, entendeu? Aí, pra mim, em relação de valores, não tinha, só que ele tava crescendo mais do que eu. Aí eu queria saber em relação ao YouTube, porque o YouTube ele monetiza, a pessoa vai ganhar com a sua produção. Aí como é que fica? Assim, o problema não tá na ferramenta, tá? O problema tá na nossa legislação. A gente ainda tá se adaptando, o país ainda tá se adaptando em leis que vai poder embasar. Como não existe uma lei concreta para falar, ó, é assim, assim, assado, o direito autoral primário é esse, secundário é esse. Porque é uma ferramenta nova, né? A gente precisa aprender um pouco com os gringos em relação ao YouTube, tá? Porque nas outras plataformas o negócio é sério. O YouTube realmente ele é um pouco bagunçado mesmo. Nesse a galera sentido, pirateia, né? Mesmo, né? É porque ele não tem critério. Você pode abrir o canal do canal e, enfim, é questão jurídica mesmo. Não tem jeito. Isso acontece com os grandes também, né? Os grandes, às vezes, tem que ficar o tempo inteiro. Às vezes, você está ali com a página, o conteúdo, daqui a pouco ele não está mais. Porque você tem que entrar judicialmente para pedir. E o processo é muito moroso. Só que, aí você me pergunta, mudou o que do pirateiro físico? Absolutamente nada, só o alcance, né? O físico precisava passar de mão em mão, depois do CD veio o pendrive.
E hoje tá ali digitalmente. Pendrive, quanto tempo que eu não vejo pendrive, viu, velho? Cartão de memória. Cartão de memória. Músico, nem você lembrava não da tem- existência você de não pendrive, tem- Você velho. não tem noção da felicidade de um artista em saber que o seu material tá dentro do pendrive, porque Nem- não arranha. Moço, velho. Rapaz, Nem CD, lembrava o da CD existência quando do pendrive, esquentava, ele não tocava mais não, moço. Pior, viu? Não tocava não. Aí depois que chegou o pendrive... Você chegou a gravar naquele... Aquele discozinho que ele tinha as fitinhas assim por dentro, que era 2 fitinhas assim, uma de cada lado. A fita. A fita mesmo, disco de fita, como é que chama mesmo? É, disco de... nome. Não, É. não. É a fita cassete. É, fita cassete. Isso. Você chegou a gravar em fita cassete? Olha, com música bem primitiva. Isso ainda era na época do Malha Samba. Ah, sim. Porque a música mudou, né? Porque naquela época, a satisfação que tinha era, por exemplo, ó, o artista tal tocou hoje em Barreiras. O povo ficava brigando ali na mesa de som pra gravar. É locadora que tinha, né? Também, mas assim, naquela época da fita era chocante, né? Ó, Chiclete tocou em Barreiras. Já existia pirateiro, já tinha aquele influenciador que ficava ali, ó, por favor, grava pra mim, grava pra mim. Quando ele gravava, ele copiava do Haddad ou do MD aquela gravação daquele show na cidade e aquilo ali vendia. A pirateria ela existe de muito tempo, né? E a fita era muito fácil de gravar. Hoje, se você acha fácil arrastar um arquivo de uma pasta para outra, naquele tempo demorava mais, mas pirateava na boa. Qualidade horrível. A fita enrolava, mas era o que tinha. Era o que tinha, né, velho? Naquela ouvi muita época era uma fita na minha maravilha. vida, porque eu sempre fui fascinado por música. Eu gostava de ouvir as bandas antigas aqui do estado, banda Lordão, banda Veracruz, essas bandas que eram as nossas influências naquela época de menino, né? E naquela época, qual era a fita? Não existia CD, pô. CD era nos Estados Unidos, no Japão. A Sony veio trazer CD pro Brasil. E naquela época, não sei se você conhece essa expressão, mas há 20, 30 anos atrás, nós morávamos num país subdesenvolvido. Agora, a gente mora num país em desenvolvimento, só muda a nomenclatura. É, E as mas é tipo assim, mas é o que tinha pra época. Naquela época ele era uma maravilha, entendeu? Sim. Aí eu fico me perguntando, tipo assim, hoje em dia, toda a tecnologia que a gente tem, só que vai chegar uma época, tipo assim, daqui 20, 30 anos, isso aqui vai ser ultrapassado, entendeu? A que nível que a gente vai chegar, É né? uma tecnologia que nesse momento a gente não tem controle sobre ela, entendeu? Aí a gente tem que ir se adaptando. Ela vem mais rápido do que a legislação, né? Então, totalmente. Você não sabe. Como é que você vai pegar o meu material, o meu conteúdo, republicar e o cara tá ganhando, eu não tô ganhando nada, né? Só através da justiça para reparar isso aí. Você não vê essa guerra política, nessa polarização? Todo dia eles precisam ficar entrando judicialmente pedindo para tirar conteúdo. É isso mesmo. Porque não existe ainda uma regra de falar, você não pode publicar fake news, você não pode publicar esse tipo. A regra, é claro, não tá aí. Primeiro publica, depois você vai lá e pede para tirar. O certo era não publicar. O certo era né? já na publicação limitar, né, velho? É o mundo. E o Brasil, só a NASA para poder coordenar. Ô, Denis, isso aí. deixa eu aproveitar que Pois você não. tocou no assunto da pandemia. Eu quero saber, assim, como é que foi para o Baião de 2, né, passar por esse processo? Porque, principalmente os profissionais da área mais artística, né, sofreram muito com isso, com essa questão da pandemia. Então, como é que foi para vocês, né? Se você mudou muito depois dessa questão da pandemia profissionalmente, trouxe alguma coisa, assim, inovou na sua mente, assim, no trabalho? Se puder falar um pouquinho pra gente sobre... Sim, não, a pandemia é até clichê, né? Mas é isso. Quem teve a oportunidade de passar e está aqui agora para contar a história, eu falo porque muitos dos nossos, muitas pessoas se foram, né? Verdade. Mas para nós que passamos e tivemos a oportunidade de recomeçar, a pandemia ela foi muito dolorosa. Assim, às vezes a dor maior era de você ver os seus amigos do lado naquela situação e você não saber o que fazer, né? Às vezes nem poder ir lá falar mal através das redes. Foi doloroso, foi complicado. Muita gente da música, porque quando a gente fala da música, a gente envolve muita gente. Porque para a banda 2 subir para tocar, amanhã a gente tem 2 shows. Para esse negócio acontecer, você tem técnico de som, técnico de luz, você tem um pessoal da montagem do palco. É muita gente envolvida no negócio. A pessoa né? só vê o cantor, o baterista, o Agora guitarrista, você mas imagina, coisa se por não trás, tem né, show, como é que o cara que monta o palco ganha Uhum. o dinheiro? Se não tem show, o cara que aluga o som. Se não tem show, os técnicos, aí vai a cadeia. A festa tem garçom, né? Então, quando naquele momento, a gente olhava para os nossos pais e falava, foi um momento muito difícil.
Aí tudo muito novo, aí eu comecei a ver esse negócio de live, eu olhava assim, eu falava, esse negócio é Eu muito já ia perguntar sobre a impossível, live. velho. Esse negócio é muito impossível. Só que tinha umas lives com artistas grandiosos, negócio muito ruim, qualidade de áudio péssima. Eu falei, aí eu ficava, mas como é que um cara desse tem tudo nas mãos e grava um negócio ruim desse? Só que acaba que foi uma saída, né? Que a gente viu que os grandes mesmo assim, eles gravavam. Os grandes se deram bem, né? Uhum. Isso aí você não pode... Teve gente aí que tava ganhando milhões dentro de casa. Ganhava em 2 vezes. Ganhava por quem estava patrocinando e ganhava em monetização, né? A monetização do YouTube, né? Fazer live pelo YouTube, pelo Agora, Instagram, arrecadação. Também, sejamos justos. O movimento artístico através das redes, na maioria dos lugares, foi a salvação para muita coisa, porque a classe artística conseguiu ajudar muito nesse país. Arrecadando alimento, arrecadando um monte de coisa. E o Baião de Dois também entrou nessa seara. Eu, no primeiro momento, eu não queria de jeito nenhum, eu estava desmotivado, vendo pessoas próximas morrendo, aquele negócio sem saber, sem perspectiva. E, querendo ou não, ao longo de todos esses anos, a gente vai trabalhando, e você acaba construindo alguma coisa. Não cheguei a passar perrengue, graças a Deus, com a minha família, mas a gente olhava para o lado, tinha muita gente precisando. Eu tenho um grande amigo, que é o Carlos, que é da Usina de Ideia, ele que me convenceu a fazer a live. Eu não queria, eu falei, não, tem que ter um propósito, tem que fazer sentido. Ele, não, você precisa, você representa e tal. Eu falei, tá, como é que nós faríamos? Quando a gente vai fazer para ajudar as pessoas. Aí na hora que ele falou a palavra mágica, ajudar as pessoas, eu falei, pronto, bora desenhar. Aí comecei a fazer o projeto. Um negócio brilhante na minha vida. Eu entendi que a pandemia, quem não tirou proveito mentalmente para entender um pouquinho do mundo, para entender que nada é daquilo que parece ser. Foi muito impactante. Eu fui uma dessas pessoas. Foi muito proveitoso para mim. Primeiro, eu tive a oportunidade de ficar um tempo maior com a minha família. Segundo, de pensar um pouco mais sobre várias coisas, né? E a live do Baião de Dois foi uma live que me fez um aprendizado. Primeiro que mensurou o que eu não tinha em mente. Eu não tinha noção do tamanho da minha marca. Falar logo a verdade. Eu não tinha noção do tamanho da confiança que as pessoas tinham, mercado, empresários. Por que eu estou te falando isso? Porque para fazer uma live era muito difícil, muito caro. E eu sou chato. Ou entregava algo com padrão de qualidade, ou não faria. Porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que entregar, né? Para quem está em casa, é algo com qualidade. Porque eu assistia várias lives, eu falei, gente, que é isso? Não existe, não. E sabendo que tem grandes marcas ali atrás colocando não posso nem falar, não sei se eu posso falar, a live da Gretchen, gente. Não, teve live, live de grandiosos artistas, dentro de grandes estúdios, que você que estava como telespectador em casa, o som era muito ruim, a luz era péssima, aí eu falei, gente... Aí quando você olhava, tinha grandes marcas atrás, por trás daquilo ali, né? Uhum. Então, os grandes artistas ganharam muito dinheiro nisso aí. Ajudaram muito. Teve que ajudar, teve que não. No propósito da live do Baião de Dois, ela tomou uma proporção que de fato eu não esperava. Em menos de 15 dias, a gente tinha vendido todas as cotas de patrocínio para custear estúdio de áudio, estúdio, para fazer um negócio como deveria ser. Modéstia à parte, falo com maior franqueza. Fiz a live. Convido vocês depois a entrarem, verifica, olha a qualidade de luz, de áudio, um negócio com respeito. Eu acho que as pessoas entenderam ali, porque foi magnífico, cara. A gente conseguiu ajudar muita gente. O que a gente fez? Nós abrimos, assim, ó, você quer ajudar? A gente precisa de alimento. Eu não quero dinheiro. Nós fechamos parcerias com 2 distribuidores de alimento na cidade. Uhum. A pessoa pagava direto à distribuidora a quantidade de cestas que ela queria doar. Deu muito certo. Muito certo. Chegou um ponto, então, só para vocês terem noção, a gente arrecadou tanto alimento em cestas prontas, que em um mês a gente não conseguiu pegar. A empresa ela não conseguia montar isso em cestas, bom, né? tá? Pra você ver como é que Agora foi. Nós recebemos também muita doação em fardo, em a granel. Esse eu fiquei mais de 2 meses em casa, eu, a esposa, amigos, montando cesta todo dia à noite, quando chegava do trabalho, montando essas cestas, porque você tinha fardos e fardos. Não só de alimento, mas de material de limpeza, de higiene pessoal. Nós ganhamos na hora da live, que estava ao vivo, foi magnífico. A gente brigando, querendo patrocinar. Você sabe, assim, tem gente que é a vaidade, a gente sabe que o mundo é assim. Tá ali, tá passando a marca tal. Aí você a pessoa tá assistindo e ligando aquele negócio, uma confusão. E nós montamos um staff muito bom, muito organizado. A gente tinha uma mesa com 4 pessoas com telefones para atender, tinha gente doando ao vivo, um negócio...
No final da história, o coração de todos nós que estávamos envolvidos ali ficou grandioso. Acho que foi aquele momento que eu entendi o A tamanho da dimensão. marca e o tamanho do coração do baiano, do brasileiro em ajudar o próximo. Acho que foi a melhor parte, a melhor prova de vida que eu tive foi aquilo ali. E aí, velho, a gente colocou a mão na massa mesmo. Cheguei num ponto de colocar minha esposa, minha filha dentro do carro e falar, agora vocês vão aonde? Nós vamos ali. Fazer o quê? Entregar cestas. É claro que a gente montava um esquema de identificar realmente onde mais precisava. Onde realmente precisava para fazer Porque essas doações, não né? era por estatística, era para ajudar, entendeu? E aí eu tive a oportunidade de levar minha esposa e minha filha em comunidades aqui na cidade. E ela falou assim, eu nem sabia que existia. Né? Eu falei, pois existe. Eu rodo muito a cidade. Eu tenho outra profissão além da música. Eu visito postos de saúde, visito médicos em todos os lugares. Então eu sei que tem. E aquilo tudo foi como aprendizado. Além de você estar podendo ajudar, a live foi muito abençoada. A live teve doação do exterior. Teve doação até do exterior? Teve doação. Aí você vai... Aí você viu a dimensão do alcance do Baião de 2, a gente foi fazer uma reunião depois para fechar tudo. A vaquinha que teve virtual, foi uma benção. Nós ganhamos respiradores. Nós ganhamos mais de 10 mil litros de combustível para ajudar as ambulâncias do HO. Foi um negócio. Aí, todo mundo doou na minha live. Nossa. E no ao vivo, sabe? Essa que era a parte boa. E nós fizemos um negócio bonito. Convido vocês depois a assistirem a nossa live. Foi muito bacana. Som de áudio, todo mundo elogiando. Teve artistas grandiosos que ligaram. Quem foi que fez, tal, como é. Como é que foi a produção? Porque a gente só queria entregar algo de qualidade. É sinergia, concorda? Se a gente faz algo de coração e faz bem, tudo dá certo. Então foi um momento muito especial na minha vida, especial na galera da banda também. Saber que poderia ter ajudado o próximo através da live. Mas graças a Deus, aquele momento triste passou e o mercado reabriu. Nós fizemos o nosso primeiro show após a reabertura. Aí como que foi a volta de vocês, assim, pós-pandemia? Pois como é que foi? Eu fiquei naquela, falou, vamos voltar, né? As demandas começaram, né? Muito incertas, tiveram demandas que queriam fazer, daqui a pouco chegava um decreto, né? Começou e voltou, sabe? Porque, tipo assim, justamente. Quando teve a pandemia, eu morava em São Paulo, aí eu vim pra Bahia. Aí quando eu voltei, as casas de show começaram lá e depois fechou de novo. Isso mesmo. Aí eu queria saber como que foi assim pra você começar e fechar de novo. O tempo todo indo. Não, complicado. Assim, e a agenda de artista é um negócio volátil, né? Porque tá fechado, às vezes tá divulgando, seja, né? E na hora, ó, diversos foram cancelados. Nós abrimos a agenda em outubro, né, de 2020. 2020, que foi nós iniciamos o outubro ali, nós fizemos uma média de uns 6 shows. Iniciamos novembro fazendo show. Na quinzena de novembro para dezembro, fechou tudo aqui no estado. Aí já fechou tudo, de novo. Eu lembro que foi nessa época mesmo. Aquele negócio incerto, deu uma flexibilizada no Réveillon, porque já tinha muita coisa pronta, muita coisa envolvida. O governo flexibilizou. Foi. Fizemos Réveillon, eu também fiz 30, 31. E aí ficou naquela, vai, fecha, não fecha, fechou para não ter carnaval, né? Ficou naquela. E aí o retorno, de fato, ele começou a partir de março. Foi o carnaval mesmo que trouxe muito isso, não foi? De 2020. 2020 mesmo. 2020. Aí, 2021, a agenda frequente foi a partir de abril. Para todo mundo, né? Ficou naquela... Porque aí os decretos começaram a flexibilizar, a quantidade de público, porque no meu caso, como é banda, o Baião de 2 hoje são 12 pessoas como motorista do ônibus, né? Então, é diferente do custo de quem toca em barzinho, diferente do custo. Então, se as casas estavam limitadas a X pessoas, nem toda casa comportaria pôr uma banda, um artista maior. Que ainda tinha isso aí. Não bastava só poder tocar, foi né? Quando liberou, tinha esse limite de X pessoas para entrar, né? Mas assim, o mercado deu uma esquentada mesmo a partir de março de 2021 e agora 2022. Meu amigo disse que abriu a porteira da boiada e na medida que foi diminuindo, principalmente os casos de mortes, né? Agora, esse ano foi um ano muito abençoado em nossas vidas. Eu gostaria até de copiar uma frase. Tem um forrozeiro aqui no estado, ele foi o único músico, artista que teve coragem de botar a cara após o São João e falar uma verdade. Qual foi a verdade? Ele falou o seguinte, ele falou, gente, todo o nosso perrengue que nós passamos nesse período de 2020 e 2021, para todos nós que tivemos a oportunidade de trabalhar nesse período de São João, Deus nos devolveu agora.
E eu compactuo com isso. Na alegria, não tô falando só financeiro, não. Eu falo também na alegria, na alegria de você olhar assim, na felicidade, que você tá em cima do palco, você vê tudo, né? Lá de cima você vê tudo. Aí você vê que aquela quebra de modelo, que as pessoas não chegavam próximo de uma outra. Ficou esse tempo todo esse ranço, né? Aí hoje, quando você vê as coisas realmente voltando ao normal... Todo mundo junto, E esse ano foi um ano muito abençoado. Porque o forró é o chamego ali, né? Gente, não posso reclamar. A gente tocou muito esse ano. Eu falo esse ano... Graças a Deus. Porque banda de forró, nós temos a sazonalidade, né? Então, o primeiro semestre é um período que a gente toca muito. Toca muito. O segundo semestre volta o quê? O normal. A gente toca, mas você não tem aquela mesma demanda. Até pelo calendário. Olha que interessante. O calendário de emancipação política do estado da Bahia, ele, na sua grande maioria, ele se dá no primeiro semestre. Vocês fazem em média quantos shows, assim, por mês? Olha, nesse período que volta normal, a média de 6, 8, às vezes um pouquinho mais. Agora, no primeiro semestre faz mais. A gente faz ali no mês de maio, 15, junho, Você 20. já sai, tipo assim, sai de um show, vai pra outro? Totalmente. Ó, amanhã eu tenho 2 shows. E onde acha energia, assim? Rapaz, o público. O público meio que traz você sai de uma festa, chega na outra assim com a cara amassada, vai lá, dá uma troca de roupa, quando você olha assim, eita, esse povo tá esperando agora. Amanhã mesmo eu tenho 2 shows. Eu queria saber do seu filho, que tipo, seu filho veio mais ou menos nessa época de pandemia, né? Aí ele tava mais acostumado a ter você ali em casa. E aí quando você começou a fazer esse show, sai mais, como que ficou a relação assim com seu cobrança. Chega em casa, pequeno. Quando abre a porta, e detalhe assim, ele é apaixonado por música, né? E ele é todo desenrolado, ele fala tudo. Eu moro no 10º... Já tá encaminhando já. Eu moro no 9º andar. Aí a porta do meu prédio é o ponto de encontro da banda pra gente sair, né? Então, todos os shows de viagem, que o ônibus encosta lá na porta para sair, ele fica lá na sacada. Até o momento que ele pede para descer, e já chegou um ponto dele não querer descer do ônibus. Eu também vou! A gente mandou fazer Aí ele pediu, a gente fez uma camisa da banda para ele, aí ele já bota, também vou. O Benício é uma figura. Aí vira e mexe, engraçado que ele pergunta, né? Papai, e o Baião de 2 vai tocar onde? Aí ele chama pelos nomes dos... Aí o Soneca. Cadê o Soneca? Cadê o baixista? Cadê o Alan? Ele fica nesse feedback aí, que ele adora, né? A Bianca, ela é mais reservada, assim, né? Ela é uma lady, mas ela é apaixonada por música também, assim. E não deixa de ter de criar essa afetividade. E a criança, ela vive naquele mundo, né? E eu vivo num mundo que eu ouço muita música. Eu não consigo estar em casa, dirigindo. É o tempo inteiro com música, pesquisando. E meus filhos estão crescendo nesse ambiente. E o que eu acho mais massa da de Bianca é que eu ouço muito de Djavan, essas coisas. Aí daqui a pouco ela tá ali cantando naturalmente. Não tem jeito. A influência é dentro de casa. Influencia, né? Não tem jeito. Você pode ter celular na mão da criança, mas a influência é dentro de casa. É isso mesmo. E vem cá, e a convivência, assim? Porque geralmente você faz shows, né? Final de semana geralmente é o momento de convívio familiar, né? Isso atrapalha um pouco? Como é que é? Você está sendo assim muito tranquilo em falar assim, se atrapalha um pouco. Atrapalha tudo, as relações sociais. Como eu estava dizendo, para você tem o ônus e o bônus, né? Tudo. Concorda comigo que final de semana é o momento da gente encontrar os amigos, família e tal. E na maioria das vezes a gente está onde? Tocando. Tá se deslocando, tá dentro do ônibus. Você é casado tem quanto tempo? 12, 13, 14 anos. Qual o nome dela? Janara, parabéns! Guerreira, não é fácil! Né? Não é muito, viu? Não é fácil de jeito nenhum. E eu estava comentando, antes da gente começar, esse mês de setembro praticamente dei férias. Porque eu preciso ter vida social. E o mês de setembro lá em casa é um mês complicado. Aniversário de casamento, meu aniversário e aniversário de Bianca. Então, se deixar passar esse aniversário de casamento. Eu ainda tive compromisso de pessoa normal de ir a um casamento, né? Então eu falei, galera, setembro a gente não vai tocar, porque e deixa a gente tá daquele Bora dar chegou você tá no casamento, vai ter uma banda lá e o povo, agora meu amigo Denis, não tem jeito. Eu saí de casa nesse último casamento, eu falei, eu vou, né? Primeiro já tava todo de almofadinha, eu falei, pronto, eu vou agora... sem música. A esposa falou, eu quero é ver, tá bom. Aí tô lá, tava a festa inteira sem música. Tava de Denis, o convidado, o pai da Bianca, pai de Benício, o esposo da Janara, o convidado da festa. Tava agora tudo com lindo. vocês, Baião de 2. Não,
aí eu tava tudo lindo, né? Só que os colegas músicos que trabalham na noite, todo mundo conhece todo mundo, né? Mas já começa, Denis do Baião de 2 tá aí, depois você vem aqui, tal. Até aí tava tudo bem. Mas daí você chega, o noivo e a noiva, você não vai cantar nenhuma, não, eu Salomai lá mesmo, vou cantar. Não tem jeito, né? É natural. Do noivo, né, Ontem eu tava em Formosa do Rio Preto, e o hotel que eu tava hospedado tinha uma música ao vivo. Aí a pessoa que tava cantando aqui de baixo, quando ele me viu, você tá aqui? Depois tu vem aqui cantar uma música comigo, isso é muito natural. Mas é importante, eu fico até feliz de ter feito essa pergunta, porque as pessoas não entendem. Você tem que abrir mão de muita coisa para entregar outra, para você ser artista. Porque na maioria das vezes é igual jogador de futebol, você só vê o jogador de futebol. E quanto mais você vai aumentando sua sinergia, as pessoas só veem o artista, só o jogador. Eles esquecem que atrás daquilo você tem família, tem tem uma amigos. pessoa, né? Mas é gratificante. Eu pedi Porque licença pra vocês aqui que eu vou ali. você vai ali. e o galo tá liberado. Então assim, acaba sendo, você tem que abrir mão de algumas coisas, mas é gratificante também, porque a banda, ela é uma família, né? Você sai do seu seio de esposa, filhos, mas a banda também, nós somos uma família, a turma, é prazeroso estar com essa galera ali também, e é um outro ambiente, porque se não fosse assim, a gente não aguenta. Ninguém aguenta. Às vezes a gente não entende. Cantor, saiu da banda tal. Às vezes a gente não entende. Fulano parou de cantar. É porque chega um momento que... a gente tá numa modinha aqui dos artistas da Bahia, dos bem, né, mais sucedidos aí, do axé e tal. Todo mundo hoje tem uma casa fora do país. Verdade. Holanda, por quê? Chega um momento que as pessoas Não dá não nem pra conseguem sair mais mais. enxergar o pai. Não, é só o artista. Você não tem muito o que fazer. Vou dizer, tem um ônus e o bônus. Você quer ser artista, você tem que se expor. É estranho. Pra mim ainda é estranho. Você tá passando na rua, sua cara tá no muro, no outdoor, tá não sei o quê. Ainda é estranho. Mas é aquilo, você tem que se expor pra ser artista, né? E você falou que você tem uma outra profissão fora, Sim. né, do Baião de 2, né, do cantor, Denis cantor. E como é que você consegue conciliar tudo isso? Né? Não é fácil. E vou lhe dizendo assim, antigamente era mais fácil até por conta da idade, assim, você tem um gás maior, não que seja esse velhinho todo, mas não deixa de cansar, né? Eu sempre tive um lema o seguinte, como eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade, eu precisava valorizar esse diploma, né? Porque a música é algo que eu faço bem, é extraordinária na minha vida, já me abriu muitas portas, inclusive a oportunidade de estudar. Eu só tive a oportunidade de fazer faculdade porque a música subsidiava, né? E, enfim, aí eu também sempre fui a favor, eu tenho que otimizar meu diploma. E querendo ou não, a música, como eu sou um artista 100% independente, eu nunca quis fechar contrato com produtor, essas coisas, eu sempre consegui tentar equilibrar de segunda a quinta, sexta-feira, eu fazer uma outra atividade, até para mim poder dividir um pouco minha mente, né? Tá cada dia mais difícil, eu confesso. Já teve dias de falar, eu preciso escolher para onde é que eu vou, porque é tudo, você tem que abrir mão, né? Esse período aí de maio, junho e julho é perrengue. E na pandemia, quando tudo assim ficou mais, voltando de novo, né, parado assim, você não ficou bem agitado, não? Você fica um pouco agitado, porque acho que todo mundo ficou, né? Hoje a gente começa a enxergar o resultado de tudo isso, né? Muita gente com insônia, muita gente ansiosa, muita gente... Eu ficava tentando equilibrar. Só que aconteceu algo na minha vida na pandemia. Eu cheguei num ponto em 2019, 2020. Em janeiro de 2020, eu cheguei a pesar 106 quilos. Meu Deus. Aí, essa sua pergunta foi fenomenal. Sabe por quê? Eu perguntei pra ele se na pandemia, como ele ficou mais parado, isso pra ele não ficou meio agitado por conta disso. Acho que todos nós, né? Inevitavelmente. Eu ficava na frente do celular, ou ficava na frente da TV. Eu consegui uma válvula de escape. Porque como eu cheguei a 106 quilos, né? Não perdi mais sono, não viajei mais. Porque você fazer 2 e 3 horas de show, você queima tudo que você tem ali. Se você vai fazendo com frequência, você começa a tocar, você chega todo bonitinho, a roupa apertadinha, o cinto tá no número 2. Quando você faz 1 hora de show, você já tem que puxar pro número 3. Quando vai terminando, porque você vai... Eu perco muito líquido, né? Mas já é engraçado, porque eu tenho uma balança em casa, muitas vezes eu faço essa mensuração, eu já não faço mais, porque
Mas seja de 1,6 kg, 2 quilos, depende. Se você fizer 2 shows na noite, até 2, você tem que estar o tempo inteiro bebendo que você chega. Mas eu tô falando isso porque eu tive uma válvula de escape na pandemia. Eu decidi mudar a chave. Eu falei, não, epa, peraí. O gordinho do forró, daqui a pouco vai mudar o nome da banda. Eu resolvi buscar uma atividade física. E essa atividade, ela, com muito pouco tempo, ela foi me dando um prazer, assim, grandioso. Comecei a caminhar. Colocava meu fonezinho ali. Era um momento de pensar um pouco na vida, um momento de estar um pouco também no ar livre. E comecei a caminhar. Esse esquema de caminhar, 4, 6 meses, eu comecei a entender que meu corpo começou a mudar, né? E quando você começa a ver resultado, você começa a empolgar com a situação. Aí com 8 meses, eu acho que eu já tinha perdido aí uns 8 quilos. E aí comecei a empolgar. Aí comecei a arriscar mais um pouquinho. Já começou a correr baixou a massa, o peso para arrebentar o joelho foi baixando. Já comecei a correr um pouquinho, né? Eu tenho certeza que isso ajudou muito minha mente nesse período, porque além de estar melhorando um pouco a qualidade de vida, era um momento que eu tinha para pensar em diversas coisas. E assim, meio que carreira solo, né? Sabe o que eu comecei a fazer? Religiosamente. Já que não tinha show sexta, não tinha show sábado, todo sábado eu comecei a subir a serra do aeroporto, na Canela. E isso eu faço até os dias de hoje, acredito. Inclusive, eu tô com vocês aqui, mas amanhã eu vou subir, com fé em Deus. Todo sábado. Aí eu saio da Átrio, paro meu carro na Átrio aqui. A gente faz um percurso ali de 15, 16 quilômetros. Quando tô mais animado, vai até no aeroporto e 16 quilômetros, velho. Até chegar. Moral da história, eu perdi 17 quilos. Perdi 17 quilos nessa história toda. Hoje eu visto M, visto 42, mas eu vestia 46. Nesse processo todo, além de baixar um pouco toda aquela massa corpórea, foi bom pra minha mente, porque é o momento que eu tô ali... Era um momento de você tirar pra você pensar também, além de ajudar no seu funcionamento. E como não acho que ninguém queira subir a serra comigo, os colegas querem treinar, querem fazer 5 quilômetros, aí eu sou conhecido hoje como carreira solo nesse negócio. Só que eu passei a ter prazer em fazer isso e eu sinto uma falta, você não tem noção. Aí na semana, se fizer um show na sexta, eu não consigo ir ao sábado. Aí, né? Já fica puxando. Mas você já fica com aquele psicológico. É um momento prazeroso, eu perco peso, melhoro a qualidade de vida e é um momento que eu tenho para pensar, coloco meu fonezinho aqui e vou ouvir Padre Fábio de Mello. É bom demais, eu também gosto de fazer atividade física ouvindo também. E é o meu momento, entendeu? Isso fez muito bem para minha mente. E depois quanto mais atividade física você faz, mais serotonina você produz, mais dopamina você produz. São os neurotransmissores que lhe dá prazer, melhora, para que você não entre no estágio da ansiedade, é você ficar se martirizando por algo que possa acontecer, né? Ou na depressão, que você fica amarrado no passado. Então, graças a Deus, não cheguei nesse estágio e passou. E hoje eu estou muito tranquilo e equilibrado, assim, mentalmente. Acho que a palavra hoje, para ajudar o mundo e as pessoas, chama-se inteligência emocional. Porque senão, meu amigo, com esse mundo maluco aí... E nesse meio de política, o povo brigando, não sei o quê, tem que ter resiliência e deixar a mentezinha ali zen, ó. O conselho que eu dou, bora caminhar, vamos correr, vamos escutar aquilo que gosta, vamos escutar podcast... Eu vi você falando assim do meu político, já teve assim... Não, como é que é a pergunta? O que você acha assim da relação assim, da música com a política, sabe? Porque tem as pessoas que gravam realmente música pra política. E eu, como influência, já teve candidato, sabe? Que veio pedir pra me apoiar a política. Eu, como pessoal, eu falei, não gosto de me envolver com política. Só que a gente sabe que tem as músicas mesmo pra política. E como que é o seu pensamento assim em relação? Olha, eu já escrevi muito jingle, né? Já mexi muito, já gravei muito, sobretudo para política regional, até do estado. De uns tempos para cá, eu decidi não mexer mais com isso. Primeiro, assim, uma banda chegou num estágio que é um produto que é conhecido, a gente toca bastante, já existe, já tem um mercado existente. Eu acho que a gente não precisa mais ficar, sabe, fazendo moedinha de troca. O Baião de 2 é essa banda aqui. É muito importante dizer o seguinte, eu tenho o maior prazer de atender o contratante em qualquer lugar, desde que parta à vontade de lá, entende? O Baião de 2 não é uma banda que tem um escritório comercial que oferece o produto. Não, é diferente.
Prestem bem atenção, eu toco bastante, mas é tudo aquela demanda que vem de lá para cá. Eu acho isso extraordinário. Porque é muito ruim quando você força. Você sabe quando alguém te liga para vender alguma coisa no telemarketing, ou bate na porta da sua casa? Velho, não é sua praia. Às vezes a gente não se sente bem, né? Então eu sempre utilizei. O Baião de 2 é um produto que não é vendido da banda para o mercado. Essa é a parte que procuram. Justamente, tem a demanda e graças a Deus a gente não fica Deixa eu te sem perguntar trabalhar. uma coisa que eu sou curiosa. Pois não. Quero saber se você passou alguma situação assim complicada em algum Inusitada. show. Inusitada. Sempre tem. Tem alguma situação assim engraçada que você lembra pra você contar pra gente? Sempre tem. Ó, essas coisas. Ó, entenda o seguinte, na noite, é o que é mais comum na noite. Você tá num show, festa, bebida, às vezes as pessoas se excedem, não tem jeito, né? Olha... Você já deve ter tanta visto foi coisa, viu? Ó, não, são muitas. Gente de jogar peças íntimas no palco. Gente de subir, quando você tá ali... Tem isso, né? Tem A demais, galera que sobe. tem demais. Eu, no mês de agosto, onde é que eu tava tocando? Foi tão rápido toda a situação que eu nem percebi. Eu nem entendi o processo. Eu fui tocar na micareta de Riacho Santana e um negócio assim, eu tava tocando e você fica ali, porque o palco era meio que numa posição de 360, porque tinha um palco na lateral, primeiro tocou o Bel, ó a responsabilidade, né? Moça. E o meu palco era aqui, ó. Então eu via a visão de 360, ele via linear. Quando ele terminou, eu comecei. Tava aquele negócio, e beleza, tava massa a festa, aquela região, a região já do início do Sudoeste, o povo gosta muito do Baião de 2 lá, eu toco muito para aqueles lados lá. E aí, do nada, me sobe uma pessoa no palco. Eu não vi, e o palco era muito alto. Não sei como é que subiu e já partiu pra cima. Bebo faz coisa. Faz coisa. Aí, quando eu vi, o meu produtor já tava, eu falei, você tá agarrando quem? Ele falou, não, subiu pra agarrar você. Eu falei, foi, eu não vi. Já tava muito... Mas acontece, gente que... Ó, esses dias eu toquei em maio, achei um negócio interessante. O show estava terminando, eu fui a última banda, tocou o Toninho, tocou a Valquíria, que era da banda Magníficos, eu fui o último. Me aparece um cidadão na frente do palco, primeiro eu comecei a cantar. Daqui a pouco mandaram um balde de gelo com uísque, um monte de coisa, disse que era pra mim. Eu falei, pra mim? Foi aquele cidadão que mandou ali. Eu falei, beleza. Tá bom, muito obrigado. Eu pergunto o nome aí, pelo menos pra gente agradecer, né? Porque tem muito isso, né? As pessoas querem que você fale. Quer que fale o nome dele, o destaque, né? Obrigado por esse uísque. Aí você fala a marca Black. Tal, né? Justamente, beleza. Acabou o show. Tava acabando, eu já tava me despedindo. Aí o cara chegou assim, ó. Ei, baixa aqui, ó, bicho. Aí eu, por cortesia, eu falei, pô, você quer que eu cante alguma música? Eu falei, não. Isso aqui é pra você aqui, ó. Bicho, seu show é massa demais. Toca só uma música pra mim, o que é que você quer? Eu quero Amado Batista. Eu falei, é só isso que você quer? E eu não percebi direito o que ele colocou no meu bolso, né? Só pegou, né? Tá bom. E cantei o Amado Batista. Chorava igual e eu sou chato. Meu Deus, aí estava sofrendo. E o povo começa também, porque o povo, tudo que não presta, a galera gosta. A galera da noite é massa demais, né? Beleza, passou, eu já tinha mandado o uísque, já tinha pedido. Na hora que eu comecei a cantar Amado Batista, ele chorava igual o menino na frente do palco. Eu olhava pro meu produtor assim, e aí, velho? Deixa ele chorar. Coisa inusitada. Então toma. Beleza, acabou, não sei o quê. Aí daqui a pouco falou, rapaz, o cara tá aí pra tirar uma foto com a banda aí e tal. E na hora que ele entrou, esse cara chorava. Chorava que aquela música que eu cantei, ele lembrava da mulher, a mulher separou ele. Beleza, vim embora, tirei a foto. Quando eu cheguei em casa, que eu fui trocar de roupa e tomar banho, o cara tinha colocado R$2.000 no meu bolso. Meu Deus na minha vida. Nossa, velho. 2.000. Isso não é a primeira vez que acontece. Baby faz coisa, eu acho que coitado não deve nem lembrar. Aí, ó, esse vinha de maratona também, agora no mês de julho. Aí tinha tocado quinta, sexta, sábado. Aí teve um feriado na véspera de segunda para terça-feira e eu tinha show também. Aí eu comecei a tocar uma festa que começou 4 da tarde, particular, viu? A festa começou 4 da tarde. Ela terminou 4 da manhã. Nós estamos falando de 12 horas de festa. 12 horas, velho. Pasme, era um aniversário de uma criança de 6 anos. Moço. Deus. Na verdade, os pais fazem a festa. Eu já vi festa pra criança de 1 mês, gente. Só que deu. Olha só, eu fui contratado nessa festa porque o aniversariante era meu fã, porque ele era vaqueirinho e gosta das minhas músicas. Entendi. Coisa mais linda, né? Beleza. Fiz o show. Quando eu tava terminando o show, o pai falou, pelo amor de Deus,
quanto é pra você começar o show de novo? Eu olhei pra ele assim, Oxe. como é, O rapaz? menino tá Ele doido, não cara. entende. O ônibus parou lá na porta, eu fiquei dormindo 3... Eu tava morto. 6 dias ali pós São João, eu falei, bom, mas pela criança a gente faz. Eu fiz 1 hora a mais. Quando terminou essa hora, eu falei, pelo amor de Deus, quanto é? Mais um. Aí eu falei, você não tá me pedindo isso não. Aí eu olhava pro meu produtor aqui, ele falou, velho, a criança vai chorar. Eu falei, chorar? Eu não tô aguentando não. Beleza. Já vi eu chorando. Eu toquei mais 2 horas e 10, praticamente fiz outro show, né? Aí beleza. Fiz, a criança ficou satisfeita, os convidados, tá? Quando foi na terça-feira, o pai falou, ó, eu tô pagando o mesmo cachê que eu lhe contratei, porque você fez pra mim 2 shows. Eu falei, beleza, né? Você tá... Eu fiz. Eu sou artista. Claro, isso é eu reconhecimento. Muito feliz de estar naquele momento, de dividir Esse ali. é reconhecimento, muito mais merecido. Mas é, na noite tem umas coisas... Como tem os perrengues também, né? Aí ele Ônibus pagou que 2 quebra. 2 cachê. Às vezes você sai, o ônibus quebra. Essas coisas acontecem com todo mundo. Já teve de show, de você sair de uma cidade, infelizmente, não conseguir cumprir o outro, porque às vezes o ônibus quebra. E o que acontece quando... Olha, quando é festa pública, a gente tem a possibilidade de remanejar ou fazer a devolução. Já aconteceu também essas coisas. Porque às vezes o ônibus tem um acidente, você fica parado ali, você não pode ir, o trânsito, essas coisas acontecem. Aqui no São João teve aquela banda que cancelou, parece que o cara tava com problema de saúde. Ele toca com Tarcísio do Acordeon. Foi ele que cancelou, não foi? Aí eu fiquei pensando teve assim... agora, recente agora, no Festival da Primavera, um show que era no dia, foi no outro dia, porque o artista não chegou, não teve o voo. Essas coisas acontecem. Faz parte, né? Não tem jeito, é imprevisto. E aí, às vezes acontece. A gente faz de tudo pra dar certo, com antecedência. Aí, tipo assim, esse aí é se o artista não chegar. Agora, digamos que também no Festival da Primavera teve o dia que choveu. Aí, digamos assim, você tem um show pra hoje. Aqui em Barreiras. Aí vai e chove em Barreiras, só que amanhã você tem um no Lem. Ele fala, não, eu quero que você toque amanhã. E você não pode vir amanhã. E aí, como é que fica? Se tiver próximo, normalmente dá pra organizar horário e tal. Mas se fosse longe, pronto. Não vai. Um vai ficar... Pro Barões da Pisadinha não vai tocar no São João de Barreiras. Foi o artista que mais cotado, enfim. Olha, Barões da Pisadinha. Enfim, eles não vieram porque o menino tava... Barões da Pisadinha. Não, os caras fizeram quase que 40 shows em 30 dias. É humanamente impossível. Verdade. E o problema não, nesse patamar, que é artista de primeira linha, os caras, por mais que rode ali, faz trecho de avião, não sei o que, mas o organismo não aguenta. Muito corrido, Verdade. né, velho? Não aguenta. É humano, não é uma máquina, é ser humano, não aguenta. Essas coisas acontecem. Eu prezo muito para não acontecer. Amanhã eu tenho 2 shows. Eu vou fazer um 10h30, meia-noite, e eu vou ter um 2 horas da manhã, Prefeitura de Angical. Aí a gente tenta fazer tudo São dentro. próximos os shows? São próximos. Então Só que o que a gente mais faz? de boa, né? Eu passo o som, deixo passadinho, para quando você sair para ir pro outro, você não fica enrolando ali para começar. Eu queria saber sobre isso também, sabe? Porque eu fui para um show de um MC em Luiz Eduardo. Só que antes ele tava tocando em Barreiras. Sim. Aí, tipo assim, quando ele chega em Barreiras, ele fica, oi, som. E por que quando ele chega na outra cidade, ele já chega tocando? É que muitas das vezes ele já passou o som. Já Você passou faz a antes checagem, já, né? Hoje, com as tecnologias, as coisas melhoraram. Hoje, todo mundo usa a mesa digital, né? A mesa digital, a gente tem um rider técnico, vou tocar amanhã em tal lugar. Antes, quando me contrata, eu já mando o rider técnico. O som que vai atender, a locadora que vai atender, ela já tem aquilo que eu peço. A mesa de som, para mim que é banda, a cena, a gente chama de cena de mixagem, né? Já fica pronta, salva num pendrive. Eu só preciso endereçar. Aí eu endereço os canais do jeito que o Baião de 2 usa. Canal 1, bateria... Quando chega lá, só dá... É como se você desse um play. A mesa digital, ela já entende aquela mixagem dos shows anteriores. Dá o play, ela vem com os faders, tudo para os lugares certinho. Rapidinho você tá tocando. Esse ano teve um que a gente bateu um recorde. Eu toquei em Riachão das Neves, numa festa, e fui para aniversário de Cotegipe, 160 quilômetros. Entre o ônibus encostar, subir o equipamento, nós levamos 18 minutos, a banda tava tocando. Caralho, velho, Você rápido. Isso aí foi bom. Foi todos, foi a primeira vez que a gente conseguiu entregar assim. Esse foi Mas rápido. é porque você já tem um time, uma equipe. A gente já saiu de uma cidade com as coisas pré-montadas dentro do ônibus. Então, quando chegou, já desceu, pá, rapidinho. Deixa eu chegar lá, encaixou tudo rapidão. Denis, legal, né? o papo tá maravilhoso.
O povo só vê o artista lá bonitinho, mas ninguém imagina como é que é a correria por trás. Olha, né? eu correr só é tenho um complicado. negócio a dizer pra vocês. Sinceramente, além de ter gostado muito de vir aqui, eu queria dizer assim que é sobre isso. É sobre sobre tudo. tudo, né? Foi muito bom te ter aqui, tá? Muito Pô, bom gente, conhecer eu que sua história, agradeço. porque eu conheço Baião de Dois. Já fui em várias festas que você estava cantando. Adoro. Todo mundo, quando fala em Baião de Dois, todo mundo já anima pra ir. Então, conhecer a pessoa, né, que tá por detrás do Baião de Dois foi um prazer muito grande, tá? Prazer todo Mais mundo. uma vez, um prazer estar com meu amigo aqui. Muito obrigada. Fala, Galo. Um prazer enorme conhecer. Gente, obrigado. Tem por Uma trás, honra. é muita coisa que tem por Conte com a trás, gente né, velho? sempre, tá? Muito E do obrigada pela jeito- Vê aí, ó, disponibilidade. Dois tal lugar, ó, eu vou só mandar um zap. Um prazer receber vocês. Muito nos nossos obrigada, de shows, tá? coração, viu? Ó, tá lindo o projeto de vocês. Obrigada. Continue. Muito obrigado. Mande pra mim lá na hora que for lançar, pra gente postar, pra todo mundo ouvir esse podcast. O Pode mundo deixar. hoje respira podcast. É Pode ter verdade. É certeza. uma coisa muito É a alta, mídia martirizando. da vez, tá? Tô muito feliz em estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. É sobre isso. É sobre, É sobre tudo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau, galera. Obrigado.